Bíblia aberta, cartilha de oração. Eu vou ler um versículo antes para dar sequência. Em cada igreja, os apóstolos escolhiam presbíteros, padres. Eles oravam, jejuavam e entregavam os presbíteros à proteção do Senhor, em quem estes haviam crido. Então Paulo e Barnabé, versículo 24, atravessaram o distrito da Pisídia, chegaram à província da Panfilha, anunciaram a palavra em Perge. Veja como é dinâmico. Paulo e Barnabé foram à Pisídia, província da Panfilha, anunciaram a palavra em Perge e depois foram ao porto de Atália. Dali, foram de navio para Antioquia da Síria, onde eles haviam sido entregues aos cuidados de Deus para o trabalho que agora estavam terminando. Quando chegaram lá, onde? Antioquia da Síria, reuniram as pessoas da igreja, contaram tudo o que Deus havia feito por meio deles. E contaram como ele tinha aberto o caminho para os não-judeus também crescem. E ficaram muito tempo ali com os seguidores de Jesus. Vou retomar com outras palavras. Paulo, Barnabé, fundavam as comunidades e depois voltava confirmando-as, animando-as, fortalecendo o vínculo da comunidade. Então, incansavelmente, foram para Pisídia, Panfilha, Perge, foram para o porto de Atália, pegaram o navio, de novo lembrando, a pé, de cavalo, de burrinho, de navio, usaram todos os meios. Para quê? Anunciar Jesus Cristo e confirmar a fé em Jesus Cristo. Se Paulo, eu penso com certeza, Paulo hoje usaria todos os recursos. Usaria rádio, usaria TV, certamente usaria Instagram, usaria TikTok. Estou falando sério. Eles eram incansáveis. Eles se valiam de todos os recursos para o mesmo objetivo: fazer Jesus Cristo ser conhecido. Quando chegaram em Antioquia, reuniram os fiéis para celebrar as maravilhas do Senhor, contar o que Deus tinha feito, as maravilhas de Deus manifestado aos não-judeus, e assim louvar e agradecer esta fé que surgia, crescia e se manifestava mais e mais. Capítulo 15, versículo 1. Alguns homens da região de Antioquia começaram a ensinar aos irmãos que eles não poderiam ser salvos. Atenção, aqui começa o grande conflito. Se você acha que existem conflitos hoje, nós estamos para começar o conclave e começam as especulações. Atos dos Apóstolos também viveram um grande conflito no capítulo 15. Que eles não poderiam ser salvos se não fossem circuncidados pela lei. Paulo e Barnabé não concordavam com isso. E houve uma forte discussão. Aprenda, para que na Bíblia
esteja escrito uma forte discussão, é porque foi forte. Deve ter sido realmente ruidosa. E eles não aceitavam. Foi quando a comunidade de Antioquia resolveu mandar para Jerusalém Paulo, Barnabé e alguns dos irmãos. Paulo e Barnabé, que era contra a circuncisão, não era contra a circuncisão. Eles partiam do princípio, não é necessário ser circuncidado para aderir à fé em Jesus Cristo. Já os fariseus, convertidos no cristianismo, e outros diziam, não, é obrigatório. Primeiro você passa pela circuncisão e depois se converte ao cristianismo. Foi quando eles foram mandados a Jerusalém. Quando chegaram em Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e presbíteros, e contaram tudo o que Deus havia feito por meio deles. Mas alguns membros do partido dos fariseus também tinham crido e levantaram o seguinte: os não-judeus, volto a dizer o tema, têm que ser circuncidados e têm de obedecer à lei de Moisés. Então, os apóstolos e presbíteros se reuniram para estudar o assunto. 2 vezes nesse texto agora aparece estudar, refletir, meditar, conversar, rezar o assunto da circuncisão. Este texto se chama o Primeiro Concílio de Jerusalém. Repito, o texto de hoje, capítulo 15, é o Primeiro Concílio de Jerusalém, que aconteceu sobre a circuncisão ou não circuncisão. Foi quando, depois de muita discussão, Pedro se levantou e disse: meus irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu entre vocês para anunciar o evangelho aos não-judeus, a fim de que eles pudessem ouvir e crer. Versículo 8. E que Deus, que conhece o coração de todos, mostrou que aceita judeus e não-judeus. Por quê? Porque deu o Espírito Santo também a eles, assim como tinha dado a nós. Deus não fez nenhuma diferença entre nós e eles. Ele perdoou os pecados deles, porque eles creram. Pelo contrário, versículo 11. Por meio da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, nós judeus cremos e somos salvos do mesmo modo que os não-judeus. Por hoje paramos por aqui. Por quê? O concílio está aberto. De um lado, os que querem que passe pela circuncisão. Sabe o que é circuncisão? Tirar o prepúcio da glande, que era o sinal de Moisés do povo de Israel. Os outros diziam, não é preciso, basta crer em Jesus Cristo. De um lado, os apóstolos ouvindo, outros acusando, Paulo, Barnabé, todos no concílio de Jerusalém, o primeiro concílio da igreja, capítulo 15, Atos dos Apóstolos. Depois nós continuaremos com este concílio. Esta foi a leitura orante de hoje. Curtiu esse vídeo? Então se inscreva no canal e envie para o seu amigo ou familiar que precisa de conselhos espirituais. Evangelizar é preciso.